Bom, e aí, pessoal, falando um pouquinho, né, do estudo da eletricidade, né, a gente vai dividir aí o estudo da eletricidade em duas partes, tá? Uma delas é a eletrostática. Então a gente vai falar um pouquinho agora dos fundamentos da eletrostática, né? E o outro é o que nós chamamos de eletrodinâmica, certo? Então, pessoal, falando um pouquinho da eletrostática, que é o que vai importar para a gente agora, né? A eletrostática é a parte da eletricidade que estuda a eletricidade estática. E é bem interessante falar sobre eletricidade estática, né? Ela está presente no nosso dia a dia. A eletricidade estática é a eletricidade produzida por cargas elétricas em repouso em um corpo. Por isso que chama estática, né? Eletricidade estática, estática quer dizer parada, né? No formato de uma estátua, né? A estátua ela não fica parada, então esse estático é parado. Um corpo, né, que ele se eletriza negativamente, né? Ele vai se eletrizar negativamente quando ele ganha elétrons. E nós vamos dizer que um corpo ele vai se eletrizar positivamente quando ele perde elétrons, tá? Então a gente vai sempre analisar em função de você ganhar ou perder elétrons, mesmo que essa carga ela esteja parada, porque essa carga esteja estática. Então, entre os corpos eletrizados vão ocorrer efeitos de atração, né, quando as cargas elétricas têm sinais contrários. Então, é o tal da cargas opostas se atraem. Então, se você tem sinais contrários, então você tem lá uma carga, um átomo que ele tem lá, um átomo que ele tem mais carga positiva e o outro átomo que ele tem mais carga negativa. As cargas positivas atraem as cargas negativas, né? Então, isso é o fenômeno da atração. Então, cargas diferentes se atraem, tá? É o que a gente costuma até dizer, no próprio caso do ímã, né? Polos opostos se atraem, né? Então, isso também ocorre no magnetismo, ela vai ocorrer também na eletricidade. Então, polos, quando você tem polos opostos, né? Então tem aqui um átomo que ele é um íon positivo, aqui é um íon negativo. Eles vão se atrair. Então um ânion com um cátion, eles vão se atrair. Agora, quando essa carga, né, quando eles têm sinais iguais, nós vamos ter o efeito de repulsão. Então, cargas iguais se repelem. Então positivo com positivo se repele, né? Negativo com negativo também se repele. Então cargas opostas se atraem, né? As cargas opostas se atraem e as cargas iguais elas se repelem, tá? Então dessa forma a gente tem aí um primeiro fundamento da eletrostática, né? Que é o efeito da atração, a lei da atração e a lei da repulsão, tá? Bom, então no estado natural, né, os corpos eles são eletricamente neutros, né? Onde você tem lá o equilíbrio de prótons e também de elétrons. Isso se você não fizer nada. Agora, isso significa que se nenhum agente externo, ou seja, ninguém de fora, atuar sobre uma determinada porção da matéria, o número total de prótons e elétrons, né, dos átomos vão ser iguais, né, que é o átomo eletricamente neutro. Então, se você não fizer nada, eles vão estar com o mesmo número de prótons e o número de elétrons. Agora, essa condição de equilíbrio elétrico natural da matéria, ela vai poder ser desfeita de forma que um corpo deixe de ser neutro e fique carregado eletricamente. Então, se você tem lá, né, uma carga neutra, né, você tem lá um átomo que é neutro, ele tem o mesmo número de prótons, é o mesmo número de elétrons. Então você pode criar uma condição para desfazer, né, essa condição inicial dos prótons serem o número de prótons igual ao número de elétrons. Então você pode fazer algo para deixar esse átomo, né, carregado negativamente ou carregado positivamente, ou seja, fazer com que ele ganhe elétrons ou fazer com que ele perca elétrons, tá? Isso vai acontecer através de um fenômeno que nós chamamos de eletrização. Então, o processo pelo qual se faz com que um corpo
eletricamente neutro fique carregado, isso é chamado de eletrização, e você provavelmente já fez isso ou fez uma experiência que comprova isso, tá? Então, por quê? Porque a maneira mais comum de nós provocarmos essa eletrização é através do atrito. Então, o atrito é a forma mais comum da gente provocar a eletrização. Então, quando você faz lá a experiência do pente, né? Lembra da experiência do pente? Então, o atrito que você provoca, você pega esse pente e passa, por exemplo, no seu cabelo, e aí você vai provocar uma eletrização negativa do pente, isso é, ele vai ganhar elétrons, né? E esses elétrons, né, dessa forma, você vai provocar o quê? Você vai provocar a atração dos átomos, né, das cargas neutras que estão aqui paradas. Então, quando você passou esse pente no cabelo, né, você carregou esse pente negativamente, ele ganhou elétrons, né, e como ele está negativo, ele vai atrair as cargas positivas do papelzinho, né, que é a experiência do papelzinho, onde você pega um pente, né, passa ele na sua cabeça, e aí você tem alguns papeizinhos lá cortados, pequenos, né? E aí você vai ver que esse pente ele vai atrair esse papelzinho. Então por quê? Porque você pegou esse pente, carregou ele negativamente ao passar na sua cabeça. Então você provocou um desequilíbrio naquele corpo, através do atrito, né? Você provocou um fenômeno chamado de eletrização. Nesse caso, a eletrização negativa. E aí o que vai acontecer? Por que ele vai atrair o papelzinho? Porque ele está tão negativo, tão negativo, tão negativo, que ele vai passar a atrair as cargas positivas, né? Os prótons que estão presentes nos átomos daqueles papéis. E como ele tem uma massa muito pequena, um papel pequeno, então ele vai conseguir grudar e você vai conseguir deslocar esses pequenos papeizinhos aí no seu pente. Então ele vai grudar, ele acaba grudando aqui no seu pente. Se você ainda não fez essa experiência, né, provavelmente deve ter feito, faça essa experiência. Pega lá alguns papeizinhos pequenos, corte eles, e aí você vai ver, pega um pente, né, um bastão, pode até ser uma caneta, né, passa ela na sua cabeça, no seu cabelo, né, ou numa blusa de lã, né, e aí ele vai se carregar negativamente e vai atrair as cargas positivas do papel, mesmo esse papel estando neutro, né? Porque ele possui ali cargas positivas, né? Possui cargas negativas também, né? Em igual quantidade, porque ele está neutro, mas aí o positivo, os prótons desses papeizinhos vão ser atraídos pelo pente que vai estar eletrizado, ou seja, ele vai estar ali com uma grande quantidade de carga negativa, porque ele ganhou elétrons ao passar pelo atrito, tá? Então essa é uma experiência aí que o pessoal faz quando criança, né? Nos primeiros anos aí dos ciclos de aprendizagem, para comprovar então esse processo da eletrização. Pessoal, e aí isso acaba entrando no assunto de descargas elétricas, né? Que nós estamos muito acostumados a ver, né? Então, sempre quando dois corpos com cargas elétricas contrárias, sempre que eles são colocados próximos um do outro, né, o excesso de elétrons de um deles é atraído na direção daquele que está com falta de elétrons, né, que seria o próton, né? Isso pode acontecer sob forma de uma descarga elétrica. Quando a gente fala de descarga elétrica, né, qual que é a primeira coisa que a gente lembra, né? Então, essa descarga elétrica ela pode se dar por contato ou pela formação de um arco. Se você respondeu que você lembra, quando você fala de descarga elétrica, que você lembra do raio, né, realmente é esse o foco, é disso que eu iria dizer. Tá? Então, quando você tem um raio, o que acontece? As nuvens elas são carregadas eletricamente com cargas negativas. E aí você tem lá no solo cargas positivas, e aí existe a formação de um arco, né, por eletrostática, né, que vai provocar a descarga elétrica. Então os elétrons que estão sobrando aqui, que estão abundantes aqui na parte de cima, nas nuvens, que são carregadas negativamente,
elas vão ser descarregadas, né, nas lacunas que nós temos nos átomos na parte de baixo, porque assim, não que a parte de baixo ela seja somente positiva, mas você pode ter uma condição neutra aqui. Mas você tem um excesso de elétrons aqui provocado por N fatores aí que causam os raios, tá? E aí você vai ter uma descarga elétrica, que é justamente o quê? Os elétrons aqui de cima, né, procurando espaços aqui na parte de baixo nesses átomos que estão eletricamente estáveis, tá? Isso é o que nós chamamos de raio, né? Numa tempestade, ou às vezes nem precisa estar chovendo para que nós tenhamos raio, é justamente o deslocamento desses elétrons, né, para a troca, né, entre esses elétrons e esses átomos que estão estáveis aqui, estão em equilíbrio. Mas como você tem uma abundância de cargas negativas, você tem uma situação de desequilíbrio e ele vai acabar atraindo aqui na parte de baixo, certo? Então, pessoal, tá aí, né? A gente consegue ter uma visão ampla, né, do que nós, no caso do raio, né, a partir do estudo da eletrostática. Isso acaba interferindo bastante. Outros fenômenos, né? Você tem, por exemplo, indústrias de eletrônica, né? O pessoal tem que tomar muito cuidado com relação a descargas de ESD, que é eletricidade estática. Então, o que acontece? A pessoa na bancada, ela está trabalhando, mas ela está atritando, né, o seu cotovelo, os seus braços na bancada. Então, você está se carregando, né? Você está gerando elétrons, né? E você vai descarregar esses elétrons nos componentes eletrônicos, por exemplo, né? O problema é que os componentes eletrônicos eles são sensíveis a essa descarga elétrica, né? E aí o que acontece? Eles podem queimar. Então por isso que muitas vezes nas empresas de eletrônica, né, nas empresas de manufatura, você tem lá uma série de cuidados, por exemplo, o uso de pulseira, para que você possa ir se carregando e já ir descarregando através de um ponto de contato com terra, por exemplo, tá? Você tem lá o uso de calcanheira para quando você trabalha em pé. Então isso para que você possa ir drenando essas cargas que você vai gerando por conta do atrito. Então o atrito gera essa descarga elétrica. Quando você tem, por exemplo, um caminhão, né, de combustível, quando ele chega a um posto, né, então ele está ali trafegando, né, numa estrada em atrito com o ar, né, o caminhão ele se carrega, né, e aí a hora que você vai lá, esse caminhão que vai abastecer o posto, né, e a hora que ele vai então colocar a mangueira lá para abastecer o posto, para colocar combustível num posto de combustível, né, você pode ter uma descarga. Então tem todo um setup, tem toda uma preparação para você primeiro descarregar, né, desenergizar esse caminhão para depois você entrar em contato ali com combustível, né, com pontos que são muito inflamáveis. Então você tem todo esse cuidado, que são coisas que fazem parte do nosso dia a dia e que estão relacionados aí com essa troca de carga, né, que nós temos, que está relacionado com os fenômenos eletrostáticos, certo? Bom, vamos falar um pouquinho, pessoal, agora sobre carga elétrica, tá? A carga elétrica, como nós vimos inclusive na tabela que eu acabei de mostrar para vocês, a carga elétrica vai ser então o primeiro item, né, da nossa tabela que nós vamos trabalhar. Nós representamos ela pela letra Q, né? Então, o que vem a ser essa carga elétrica? Tá? Ela é um conceito físico que vai justamente determinar as interações eletromagnéticas, ou seja, tem a ver com eletricidade, tem a ver com o magnetismo dos corpos que são eletrizados. Então, se você tem lá um excesso de elétrons, né, essa carga ela tem polaridade negativa. Então, se você tem um excesso de prótons, essa carga tem polaridade positiva. É como eu falei, você tem átomos, esse átomo não necessariamente ele vai estar em equilíbrio, ele pode ter mais elétrons do que prótons. Então, nesse caso, a minha carga elétrica, meu conjunto de átomos, ela vai ter uma polaridade negativa. Se você tem átomos no material, onde você tem nesses átomos, esse material ele é composto de átomos, onde esses átomos eles têm mais cargas positivas, eles têm mais prótons do que cargas negativas. Então, nesse caso, nós vamos dizer que a carga elétrica ela tem a polaridade
positivo. Então nós podemos ter cargas negativas ou podemos ter cargas positivas, tá? Isso vai ter muita relação com o excesso de elétrons ou a falta de elétrons. A falta de elétrons é o que nós chamamos justamente o excesso de prótons, tá? Quem estudou esses fenômenos da carga elétrica foi um físico chamado Charles Augustin de Coulomb. Então, por isso que a carga elétrica, em homenagem, né, ao Coulomb, né, a unidade de carga elétrica, que nós representamos a carga elétrica pela letra Q, então ao invés de, se eu não quiser dizer carga elétrica, eu posso representar isso através da letra Q. Mas a unidade de carga elétrica é Coulomb, tá? O símbolo é um C maiúsculo. Então essa é a unidade de carga elétrica no sistema internacional. Nós vimos, ela era uma dos elementos ali das unidades, né, de medida da parte elétrica, tá? Então, e aí nós vamos dizer o seguinte, que um Coulomb ele é igual a 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Então é um conjunto, a carga elétrica ele é um conjunto de elétrons, tá? Então essa vai ser a carga elétrica. Então nós temos lá o nosso símbolo, né, que é o Q, a unidade que é Coulomb, né, e representando então pela letra C. Então essa é a nossa carga elétrica, tá? Então a gente pode dizer que essa carga elétrica que ela é positiva, né, ou que ela é negativa. Então aqui, ó, eu tenho mais elétrons do que prótons, né? Então ela é uma carga negativa. Eu tenho mais prótons do que elétrons, então ela é uma carga positiva, tá? Legal, pessoal? Então a gente encerra a nossa aula de hoje. Caso você tenha alguma dúvida, volta esse vídeo, que ele traz então conceitos muito valiosos para o seu aprendizado na matéria de eletricidade. Um grande abraço a todos e bons estudos!